Shalom, bom dia, bom dia. Vamos começar com a leitura do Novo Testamento. Na verdade, eu já fiz a leitura completa da Bíblia. Acabamos de acabar. Só que eu não publiquei Mateus, então eu vou começar novamente, né? Vamos começar o livro de Mateus, na verdade, até Marcos 6, porque que é o segundo livro do Novo Testamento, né? Porque só tem publicado no YouTube a partir de Marcos 7 e a gente finalizou recente Malaquias 4, fez a leitura completa da Bíblia em 1 ano e meio, mas para registro, né? Tem gente que quer começar pelo Novo Testamento e não acha Mateus. Então a gente vai começar e eu quero já começar te mostrando aqui o meu livro de Mateus quando eu li a Bíblia pela primeira vez, é de 2005. Minha Bíblia tá destruída, olha só, toda destruída, não tem mais capa, não tem mais nada. Olha como eu escrevia, tudo que vinha eu escrevia, minha Bíblia toda arriscada. Mateus aqui, ó, quando eu comecei a leitura, meu Deus do céu, e eu ficava encantada com o Novo Testamento, porque tudo que tem de vermelho é Jesus falando. Imagina Jesus falando com você. Então eu sou extremamente apaixonada pela Bíblia, extremamente apaixonada pela palavra de Deus, e aqui em Mateus tem uma chave incrível. Eu quero muito que você acompanhe. A gente vai começar essa leitura do Novo Testamento, do livro de Mateus, tá vendo? Aqui, essa é a minha Bíblia mais nova que eu ganhei de aniversário, já tem quase 2 anos. E ela também é riscadinha, ó. Também tem muita coisa aqui. Então, assim, eu gosto muito. Isso aqui, pra mim, quando começa Mateus e fala da genealogia de Jesus, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Deixa eu escrever aqui pra eu entender. Então, em 2005, eu descobri que a gente tava no ano 4485. Imagina, 2005, porque eu fui fazendo ali a genealogia, gerações. Livro de Mateus tem muitas chaves, são coisas incríveis aqui pra mim, pra você aprender sobre termos experiências com Deus e aprender sobre a vida de Jesus. Os 4 primeiros capítulos do Novo Testamento falando da vida de Jesus, né? Sobre Mateus a gente vai ver um resumão do nascimento até a morte de Jesus e quantas coisas aconteceram aí nesse meio período. Então eu quero te convidar a ficar aqui no livro de Mateus. Agora, antes de a gente começar a leitura, a gente vai dar aquele bom dia ao Espírito Santo. Mas eu ainda quero te falar assim, nada mais importante do que a nossa experiência cristã, né? Do que a gente entender quem é Jesus na sua vida, né? O seu caráter de Jesus, o ministério de Jesus, a obra da cruz, a morte, a ressurreição. Então são realidades fundamentais para mim e para você, para nós entendermos e mantermos a nossa fé. Então, felizmente, Deus, ele nos deu, né, essa biografia de Jesus, os 4 primeiros livros, né? Mateus, depois vem Marcos, vem Lucas, vem João, que são livros incríveis com a biografia de Jesus. E aqui é muito importante a gente ver o que Jesus viveu. E tem os primeiros registros, o Evangelho segundo Mateus, que era um dos discípulos de Jesus. Você lembra da história de Mateus, como ele foi chamado? Ele era considerado como, esqueci agora, publicano, né? Que cobrava impostos, é como se fosse corrupto, como se fosse um político corrupto. Jesus chamou, ele ouviu o chamado e disse sim, e foi atrás de Jesus, um grande discípulo de Jesus, né? Então imagina só, esse aqui é o Evangelho segundo Mateus, ele nos dá a certeza de que Jesus é de fato o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Mateus revela Jesus como Messias, aquele que havia sido prometido para ser o perdão para os nossos pecados, e nos dá uma visão maravilhosa sobre a maneira incrível como Jesus viveu e amou. Então a gente vai ver aqui no Evangelho segundo Mateus. Antes eu quero te convidar para nós fazermos essa leitura da Bíblia, né? Antes do primeiro capítulo a gente orar. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, querido amigo, amado de nossas almas, nós te chamamos, Senhor, Tu que és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, por este Evangelho, pela biografia, por tudo, Senhor, que o Senhor já fez em nossas vidas, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Nos ajuda, Pai, nos ministra grandemente, Deus, em nome de Jesus. Santifica-nos na Tua palavra, Pai, ajuda-nos a ter entendimento verdadeiro. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui para a palavra Mateus capítulo 1. Deixa eu ver aqui. A genealogia de Jesus. Capítulo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você sabe o que Mateus queria dizer aqui quando ele fala que ele era da genealogia de Davi, filho de Abraão,
que é o cumprimento da palavra de Deus para os judeus, porque os judeus não acreditavam que Jesus vinha, né, ali de Deus, que era o Filho de Deus, o Messias, e Mateus aqui está dizendo, olha, vocês precisam acreditar, deixa eu te apresentar a genealogia de Jesus, olha como ele faz parte da geração ali, da hereditariedade, né, de Abraão, que é o pai da fé, como ele faz parte, ele é o filho de Davi, é por isso que a gente fala filho de Davi, é para convencer os judeus que a profecia do Antigo Testamento se concretizou aqui em Jesus. Então, assim, tem gente que quando passa aqui diz, ai, tanto nome, que coisa chata, que saco, que não sei o que, é para comprovar, meu irmão, para comprovar, é Jesus, é o filho de Deus, aquele que nasceu da geração de Davi, de Abraão, que era o pai da fé, né? Então começa aqui falando justamente de Abraão e termina em José, que era o pai terreno de Jesus, né? E outra coisa que eu queria te falar sobre as genealogias, geralmente a gente aqui sabe, por exemplo, meu nome todo, olha só, Érica Vanessa Lobato de Araújo. Érica Vanessa é nome, né? O sobrenome Lobato que vem de minha mãe e Araújo que vem do meu pai, mas naquela época não, era um nome só. Era Isaac, filho de Abraão, era Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Então era assim que se conhecia as pessoas, através dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. E é assim que Jesus foi conhecido. Olha, aqui termina Jesus, mas olha quem vem atrás dele. Uma outra coisa que eu quero te falar sobre a genealogia dele, tinha gente ruim, viu? E ele não fez questão nenhuma de apagar. Tinha uns nomes aqui que só a misericórdia de Deus. E eu quero te dizer que Jesus é gente como a gente. Na genealogia dele tinha gente que era flor que não se cheirava, né? Você lembra de Raabe como mudou? Raabe era uma prostituta. Ele podia dizer, não quero uma prostituta na minha descendência, não. E ele não fez questão nenhuma de tirar. Eu e você precisamos saber. Roboão, meu Deus, você lembra de Roboão, o filho de Salomão, que fez justamente a divisão do reino de Israel, ali, reino do norte e do sul. Gente, o nome dele não deveria estar aqui. Manassés, outro rei, misericórdia, sanguinário. Não deveria estar aqui, mas tá. Sabe por quê? Porque Jesus é gente como a gente. Ele sofreu o que a gente sofreu também, minha gente. Você precisa saber que nada do que você tem passado, Jesus está fora disso, não. Ele está muito dentro disso, ele sabe muito bem o que você tem passado, ele sofreu e ele quer tirar esse sofrimento, essa dor. Vamos pro registro? Já falei tanto, né? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui Mateus está dizendo, deixando bem claro, Jesus é o filho de Deus. Ele é o Messias que Deus falava no Antigo Testamento. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Você lembra da história de Tamar? Jesus. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Eu tô falando de lembra porque a gente acabou de ler a leitura, viu? Se você não lembra, vai lá pro Antigo Testamento para você ver. Tem muita história aqui desse povo, viu? Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Você lembra de Boaz e Ruth? Que história linda, minha gente. Não, cadê? Aqui, Boaz, depois cuja mãe foi Raabe. Olha a mãe de Boaz, Raabe, aquela de Jericó. Lembra de Josué derrubando as muralhas de Jericó e que teve uma ali que foi Raabe, que disse, eu conheço o Deus de vocês, eu quero o Deus de vocês, eu quero o que vocês têm pra vocês, eu quero pra minha vida. Todo mundo aqui em Jericó tá morrendo de medo porque sabe quem é o Deus de vocês. E eu quero viver o que vocês querem. E ali Raabe se converteu. Ela vivia em Jericó, mas ela e a família dela foram poupadas, porque ali eles se converteram. Então foi, de repente, primeiro gentil, né? Que a gente vê no Novo Testamento que os judeus não aceitavam os gentis. Mas ali Josué disse, olha, ninguém vai tocar na vida dessa mulher, nem da família dela, viu? Deixa ela quietinha dentro de casa, porque ela ajudou o povo. E aí Raabe gerou quem? Obed, gente, Obed. Eu amo a história de Ruth. Aqui. Depois de Raabe vem Obed, cuja mãe foi Ruth, né? Ruth e Boaz, gente. Minha gente, eu amo essas histórias. Se você não lembra, coloque aí, dá um Google, porque é linda. E a gente sabia que Jesus veio daqui, ó. Raabe, Obed. Lembra de Obed-Edom? Onde a arca do Senhor, a arca da aliança, ficou na fazenda dele durante 3 meses, prosperou tanto que até hoje, se você for lá, você vai ver uma fazenda próspera, viu? Até hoje a família de Obed-Edom é muito próspera, tem histórias incríveis sobre isso, sobre a fazenda de Obed-Edom. Sabe por quê? Porque ele quis a arca da aliança na casa dele. Olha aqui a arca da aliança.
E aí, quer ter a Arca da Aliança? É a presença do Senhor na sua casa. Queira ter essa presença de Deus na sua casa, sim. A Arca do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eita, Jesus, olha o carro do Senhor. Então, vamos lá. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, a mãe de Obed. Que Obed gerou Jessé. Olha só, Jessé que gerou Davi. Gente, Davi era neto de Ruth. Ai, minha gente. Rapaz, lembrando de coisas aqui, né? Então você sabe que Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz, e você vai vendo aí a geração toda. Então aqui a gente já viu a geração de Abraão e de Davi, onde Deus falava tanto que vinha o Messias. E Jesus veio. Então tá provado e comprovado. Jesus era o Messias. Jesus é o Messias, né? Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, que é Betsaida, lembra, né? Salomão gerou Roboão. Olha só o que eu falei de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão que dividiu o reino, que fez coisas terríveis. Lembra que ele tinha que pedir conselho. E ali ele pediu dos mais velhos que acompanharam seu pai Salomão, seu pai Davi em tudo. E ele não aceitou, ele quis o conselho dos amiguinhos dele, dos jovens. E aí foi terrível. E aí que teve toda a divisão do reino, que foi algo terrível que aconteceu ali, né? Então Roboão não deveria estar aqui, mas tá. Ele não quis apagar isso aqui. Ele não quis apagar, não. Faz parte da genealogia de Jesus. Era a flor que não se cheirasse. Mas ele tá aqui e tantas outras pessoas. E na nossa família também tem isso. Jesus é gente como a gente. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, gente, eu amo. Asa gerou Josafá, amo Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. A minha já coisou tudo aqui minha língua. Já tô quase falando em línguas aqui. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Amo Ezequias, rei Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés misericórdia, só Jesus na causa. Manassés gerou Amon, era muito sanguinário. Precisa ler essa história aqui. Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, gerou Aquim, que gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, a gente conhece. E Jacó gerou quem? José, que é o pai terreno de Jesus, né? Que é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A gente vê nessa genealogia 5 nomes de mulheres escolhidas por Deus, que eram pedras brutas, né, que Deus foi ali lapidando. A gente viu Raabe, a gente viu Ruth, a gente viu Maria, e eu não tô lembrada quem são as outras aqui, mas Tamar também, ó, Tamar, Raabe, Ruth, Betsaida, que é a mãe de Salomão, né? E Maria, 5 mulheres, 5 pedras brutas que Deus foi lapidando ali. Então a gente viu aqui, as gerações são 42 gerações. E na conta que eu fiz, você coloca 42 gerações, né? Você multiplica por 40, porque mais ou menos uma geração dura 40 anos. E ali foi que eu fui descobrindo que geração a gente está. Você pode fazer essa conta aí, vendo as gerações, os anos. Depois disso, aí você faz 2022 dividido por 40 e vê quanto tempo de repente tem, né? A nossa história de Abraão até aqui. Antes de Abraão tinha mais, né? Você lembra? Tinha mais história. Então, dá pra você ver o que tinha história antes de Abraão, porque teve Adão. Depois de Adão também teve história. Teve Noé, lembra, né? Então, você vai fazendo aí todas as gerações, as continhas aí que vai dar certo, vai dar certo. Ó, de Adão até Abraão foram quantas gerações? 20 gerações, vezes 40, 800 anos. E aí 800 anos, né? E mais 42 gerações. Qual foi a conta que eu fiz? 92 gerações. Então, não vou fazer conta agora não, senão vai ficar muito grande. Vamos finalizar aqui o capítulo 1 do livro de Mateus. Que aqui já é sobre o nascimento de Jesus, né? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Minha gente, não tinha antes na história nada parecido. Deus já tinha feito muitos milagres, já tinha feito tantas coisas. Lembra das pragas do Egito, de abrir o Mar Vermelho, sabe, de andar pela... Já tinha tanta coisa, mas o Espírito Santo engravidar uma mulher virgem? Não tinha nada na história, nada parecido com isso. Então, foi algo inédito, incrível.
Estava prometido em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ou seja, Maria foi lá, contou para José, mas José achou inacreditável essa história, né? Qualquer pessoa que ouviu vai dizer, meu Deus, como é isso? Inacreditável. Só que José amava, e Mateus fala aqui que José era um homem justo, porque ele amava Maria, não queria expor, não queria que ela morresse, que seria isso que aconteceria, né? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ela salvará o povo dos seus pecados. Então olha só o propósito de Jesus, salvar o povo dos seus pecados, o propósito dele para vir na terra, né? Aqui a gente viu a intervenção divina e você viu que quando José, mesmo na tribulação, na dificuldade, ele dormiu, ele descansou, e foi aí que Deus pôde acessar o coração dele e falar com ele, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o anjo do Senhor, lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Eu não vou falar muito porque já está muito grande esse áudio, mas tem muitas coisas incríveis aqui. Mas a gente viu José obedeceu. Que Deus abençoe grandemente seu dia, que o Espírito Santo possa te ministrar. A Maria falar mais sobre esse capítulo 1 de Mateus, mas a gente vai falar no livro todo. Então fique bem atenta que o Espírito Santo quer falar com você.